Meus queridos, bom dia, estamos aqui ao vivo. Os senhores observaram que a aula anterior nós enviamos a questão do período mitológico sobre os deuses, mandamos, e depois do período mitológico aí houve um rompimento da filosofia com a mitologia, que foi quando os filósofos naturalistas começaram a contemplar o universo e pela razão começaram a pesquisar e a inquirir e a perguntar a origem de todas as coisas, falando sobre os filósofos pré-socráticos, os senhores estão lembrando? E hoje nós vamos entrar na figura do Sócrates, que é o rompimento do período da filosofia naturalista até a filosofia clássica. Sócrates, exatamente, enquanto os filósofos naturalistas contemplavam o universo para descobrir a origem de todas as coisas, Sócrates foi o primeiro filósofo em que estabeleceu uma filosofia mais voltada para o homem. Então nós podemos dizer que Sócrates foi a primeira pessoa a colocar uma filosofia antropocêntrica, ou seja, o homem como objeto de reflexão e de estudo. Então a primeira coisa que o Sócrates começou a criticar foi os sofistas. Eles começaram a criticar os sofistas porque os sofistas eram aqueles que mercantilizavam, vendiam o conhecimento, que nós falamos na aula passada, e Sócrates começou a criticar porque o conhecimento, segundo Sócrates, não pode ser vendido. Todo ser humano tem direito de conhecer porque o valor de cada um está em si mesmo. E como Sócrates começou a trazer esses novos valores em relação à cultura grega, ele começou a ser ameaçado. O que nós queremos aqui falar a questão de Sócrates é que ele começou a desenvolver uma metodologia que nós chamamos de maêutica socrática. O que é maêutica socrática? O homem é capaz de dar luz a si mesmo. Sabe por que ele começou a ter essa ideia? Porque a mãe dele era parteira. E quando ele percebeu que a criança já estava pronta e a mãe simplesmente abriu o caminho para a criança nascer, ele percebeu também que o filósofo, ele é uma parteira. Ele não cria a criança no indivíduo, a criança está pronta. O que o filósofo faz? Ele apenas condiciona o caminho para que essa pessoa possa produzir o seu próprio conhecimento. Por isso que ele diz, conheça-te a ti mesmo. É fundamental essa questão. É a filosofia voltada para si. E outra coisa também que o Sócrates criou em seu método foi a ironia socrática. A ironia socrática não é essa ironia de gozação. A ironia socrática é como se fosse assim, será que isso é verdade mesmo? Você tem certeza disso? Inclusive Sócrates foi um dos primeiros inquiridores sobre a questão do que é a verdade. Então nós estamos trazendo para vocês aqui de forma bem sucinta a filosofia socrática. Inclusive Sócrates não escreveu nada, o seu discípulo Platão que escreveu, que nós vamos estudar isso posteriormente. Outra coisa que é fundamental, como a democracia grega começou a perceber que Sócrates estava sendo uma ameaça, porque ele estava trazendo liberdade de pensar, enquanto o aristocracismo manipulava a classe plebeia, eles se revoltaram contra Sócrates e o condenou à morte. Os senhores estão lembrando dessa história? E Sócrates, depois, diante de toda a situação em que ele foi condenado, na hora da morte, um discípulo disse para ele, o senhor não quer renunciar a tudo para continuar a viver? Ele falou assim, se eu renunciar a tudo que eu ensinei, eu seria um morto-vivo. E ele tinha consciência de que a vida não termina na existência. E conta essa história que ele tomou a cicuta, o veneno rápido, morreu, mas imortalizou-se na história, ok? Então todo homem que pensa, todo homem que traz alguma mudança, todo homem que produz alguma coisa diferente, ele sempre será criticado. Cuidado para que você não seja simplesmente massificado por onde você está. Eu estou dizendo aqui, não é aquela diferença de você chamar atenção porque você é um espantalho, não. Eu estou falando aquela diferença que você produz em relação ao seu comportamento, seus valores, a sua ética, ok? Então, isso aqui é um resumo a respeito do pensamento socrático. Eu espero que vocês ouçam com atenção. Um beijo, continuamos a nossa aula.